Olá, boa noite, se me está a ver do Brasil ou em Portugal. Bem-vindo a mais uma live aqui. Hoje o tema vai ser sobre dor emocional. É inevitável, o sofrimento é opcional. Este é um tema que nos é comum a todos nós, desde o momento que nascemos até ao dia da nossa morte, da nossa ida para o outro mundo, não é? Portanto, todos nós, de certa forma, uns mais do que outros, vamos passando por estas experiências de dor física, dor emocional, e que depois se pode transformar na nossa maior dor de cabeça, que é realmente o sofrimento, não é? O sofrimento físico também, ou o sofrimento emocional. Neste caso aqui em particular, hoje, vamos abordar mais este tema central do sofrimento emocional, não é? Que também pode advir da dor física, ou de uma condição física, ou de uma condição médica, ok? Certo? Mas para já, espero que me estejam a ouvir bem, espero que alguém me consiga dizer sim, estou a ver e a ouvir bem. Entretanto, para aqueles que forem chegando, se não se importarem, vão dizendo de onde é que vêm, se são de Portugal, se são do Brasil, para eu também ter uma noção para quem é que estou a falar. Aproveito para pedir para partilharem portanto, esta live com os vossos amigos, com alguém que necessite ou que este tema possa ser realmente um tema central para a sua vida, ou alguém que há algum tempo anda a sofrer, ou de certa forma necessita aqui de alguma motivação, algum boost motivacional e capacitador para que saia desse momento menos bom que possa estar a atravessar na sua vida. Portanto, partilhe, chame algumas pessoas para esta live. Quanto mais conseguirmos chegar às pessoas com este tema que nos é central, melhor, e mais informação iremos divulgar para que se consigam sentir melhor e ter algum conforto e algum equilíbrio emocional e, de certa forma, suportar melhor as amarguras ou as agreguras da vida, não é? Já temos aqui a Palmira Cristóvão, a Vera, a Laura Ribeiro, a Vera Regina, a Marlene está cá também hoje, boa noite, olá, tudo bom? A Carla Sofia, a Laura Margarida, muito bem. Porto Alegre, Brasil, olá, boa noite. Portanto, hoje vamos falar, tem aqui a Geraldo Tavares, a Miriam, ok, já estão a chegar algumas pessoas, não é? Eu demoro aqui sempre uns minutinhos para começar efetivamente com o tema central, mas hoje quero deixar aqui uma nota. Esta live hoje pretende ser muito à custa de vocês. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É importante que vocês tentem colocar aqui algumas experiências de vida, algum esclarecimento, alguma situação que possam estar a enfrentar e precisem daqui de algum apoio, ou da minha opinião, de alguma estratégia, de alguma dica que eu possa dar, que possa favorecer a vossa melhoria, a vossa superação. Portanto, hoje esta live é vossa. Peço apenas que tentem colocar as questões, as dúvidas, as experiências, os testemunhos, não é? Que girem aqui à volta desta questão da dor emocional e do sofrimento emocional, tá bom? Para enquadrarmos só o tema, mas eu faço questão de ir o mais possível falar para quem esteja aqui hoje, portanto, a assistir a esta live sobre este tema, e não há nada melhor do que falar para as pessoas e para as dores em questão de cada um de vocês, está bom? Portanto, sintam-se livres. Posso não conseguir eventualmente responder a todos, não vão ficar chateados comigo, não é? Mas vou tentar, dentro do possível, ir enquadrando algumas questões em particular, ok? Temos aqui a Alice Vieira. Olá, Alice, está na Suíça? A Dirce, o Rodrigo, Foz do Iguaçu, muito bem. Goiânia, Goiás, Brasil, a Maria Madalena, a Maria Gabriel também está cá hoje. Olá, Maria.
Muito bem, então já sabem, hoje eu quero a vossa participação, eu preciso da vossa participação para ser mais interativo, para ir ao encontro portanto, das vossas necessidades e daquilo que também por o qual hoje me estão aqui a ouvir, para que eu possa partilhar a minha experiência mais profissional e possa partilhar também o meu conhecimento, ok? Enquanto vocês se preparam aí para começar a partilhar e nas mensagens, nas caixas de mensagens, alguma questão que vocês possam ter, eu vou iniciar este tema, portanto, que é dor emocional é inevitável, o sofrimento é opcional, não é? Mas sabemos nós que essa é a parte mais difícil, não é? É estar a passar por um momento difícil e não sofrer com ele, mas para isso há formas de interpretar, de certa forma, de nos reprogramarmos, de termos um olhar novo sobre velhos problemas, às vezes, para que não cheguemos a essa zona de sofrimento insustentável, tá bom? Ok? Mais uma vez, hoje vou começar ao contrário. Normalmente nas minhas lives tenho acabado com alguma frase de algum livro meu que se enquadra no tema, ou, portanto, que eu acredito que possa trazer algo mais enriquecedor aqui para a live. Hoje vou começar ao contrário, vou começar no início, portanto, tenho aqui o meu livro que eu ainda não lancei, irei lançar em breve, como já tinha dito na última live, que é Cores da Vida, a terapia pela poesia. Então, hoje vou começar por aqui, porque vou abrir este tema e esta poesia fala exatamente, portanto, deste tema que vamos abordar aqui hoje, tá bom? Então, o tema é este, é dor. O meu sofrimento de onde vem? Só sei que se materializa na minha pele, invade-me os pensamentos, explode-me os sentimentos, aperta-me o coração, apodera-se do meu corpo por inteiro. Será que fui feito para sofrer? Para me sentir perdido, fora de mim, tomado pela loucura, pelos desejos, pela procura do êxtase? Só sei que deliro de sofrimento, arrebatado pelas minhas memórias cortantes, pelo meu presente ansioso, pelo meu futuro desvanecido. Também eu me sinto a desvanecer, a perder as forças. Quem aguenta tanto sofrimento? Desejo sentir-me bem, sentir de enfrentar as minhas batalhas mentais, sentir a dilacerar-me por dentro. Como desejava ter mais força emocional, saber distanciar-me da dor, não deixar que se torne em sofrimento. Sinto-me num casulo de dor, sem perspectiva de melhoria. Mas que visão horrenda é esta? Preciso de um vislumbre de alívio, por momentos que seja. Desejo muito mesmo, nem que seja por segundos. Preciso distanciar-me da minha dor. Tenho de perspectivar um caminho. Tenho de me agarrar a algo. Sinto dor, mas não quero sofrer. Sei que não posso não sentir dor. A dor da perda, a dor do fracasso, a dor da desilusão, a dor da decepção, a dor da falta de afeto, da falta de reconhecimento, da falta de compaixão dos outros, da insensibilidade generalizada do mundo. Como posso não sentir dor? Aprendi que não posso não sentir dor emocional, mas que posso não sofrer. Consigo perceber que sou maior que a minha dor, que sou o desejo de melhorar, sou também a vontade de percorrer novos caminhos, de traçar novos objetivos, de voltar a sentir-me bem, de voltar a sorrir, a sentir o prazer do sol. Sim, mesmo com dor, tenho ainda a capacidade de contemplar, até mesmo de ajudar quem me é querido, de dar a mão. Mesmo com dor, continuo a conseguir perceber que tenho em mim a capacidade de seguir em frente. É esta consciência que tenho de ser maior que a minha dor, que me permite entender que posso não sofrer, que posso deixar de ter autopiedade, que posso deixar de me vitimizar. Possuo imensos recursos que, quando colocados em ação, me abrem um mundo de possibilidades. A possibilidade de olhar para a minha dor, não me confundir nem fundir com ela. Distancio-me
e sigo maior, mais forte e mais ciente que sou tudo isso. Sou dor, sou desejo, sou alegria, sou futuro, sou amigo, sou filho, sou força, sou fé, sou esperança. Sou tudo isso para além da minha dor. A dor expressa-se em mim, mas eu não expresso a minha dor em sofrimento. Aceito-a, contextualizo-a, separo-me dela, até que se desvaneça na imensidão da riqueza da minha vida. Portanto, espero que tenham gostado desta poesia. Eventualmente identificaram-se com algumas coisas que eu aqui li. Mas estas poesias têm uma particularidade. Elas começam com uma descrição menos boa das dificuldades da pessoa, portanto, da confusão que vai sendo gerada, da lamentação, e ela depois, de certa forma, começa a perceber, não é, que tem alternativa, que tem alguns recursos em si, e depois começa-se a motivar, começa a dar alguns passos para a ação, e de repente percebe que afinal consegue superar-se. Portanto, todos estas poesias na forma de terapia seguem mais ou menos este princípio, não é? O princípio de certa forma da dor, da dificuldade, e depois a pessoa vai-se encontrando, vai-se consciencializando e vai conseguir encontrar um caminho para sair do problema. Muito bem. Em breve eu lançarei este livro e depois, se quiserem adquirir, já sabem, poderá ajudar-vos bastante nesta forma mais ligeira de abordar temas que às vezes são muito difíceis para nós, não é? Então temos aqui bastantes pessoas a chegar. A Niri, de Foz do Iguaçu, São Paulo, Ianusa. Temos aqui a Loraci, que diz que o meu marido está depressivo, está difícil. Carla, obrigado por dizer que é uma linda poesia. Agora eu quero aqui questões, está bom? Vocês vão colocando, vão aproveitando que eu estou aqui, posso falar diretamente para cada um de vocês sobre alguns temas que possam querer também partilhar aqui connosco, não é? E com quem está a assistir. Então, nós na nossa vida temos 1001 motivos para nos sentirmos mal, não é? Para sentir a dor emocional, não é? E às vezes, de certa forma, nós seres humanos somos assim uns seres bastante complexos e às vezes, de certa forma, incompreendidos, não é? Se eu tenho um relacionamento, às vezes sinto-me mal no relacionamento porque não está como eu quero, porque há desentendimentos, não é? Se eu não tenho um relacionamento, eu sinto-me abatido, sinto-me triste, sinto-me sozinho, sinto que não sou merecedor de afeto, não é? Se eu tenho um emprego, não me sinto feliz no emprego porque tenho alguém que me pode andar, de certa forma, a mandar abaixo no local de trabalho, ou porque eu não me sinto realizado porque deveria ter um ordenado superior, deveria receber mais e não estou a recebê-lo. Se eu não tenho um emprego, eu desejaria ter e sinto-me vitimizado e não consigo comprar aquilo que quero, ou pagar as minhas contas, ou, de certa forma, suportar os meus filhos. Portanto, nós temos sempre 1001 razões, à esquerda ou à direita, daquilo que nos está a acontecer na nossa vida, para realmente nos sentirmos mal, certo? Até ao ponto de podermos chegar ao sofrimento, e quando chegamos ao sofrimento, na verdade, a nossa vida torna-se quase no inferno, não é? É um calvário diário quando acordamos de manhã e temos que enfrentar um novo dia com a sensação que vamos sofrer ou que estamos a sofrer, é realmente muito doloroso, certo? Mas na grande maioria das vezes é a nossa mente, a nossa cabeça que nos conduz para esse estado realmente muito incapacitante, não é? Então, hoje vamos aqui refletir um pouco também. Mais às vezes até do que dar dicas, estratégias, ensinar processos, ensinar formas, às vezes é preciso nós refletirmos um pouco sobre porque é que isto nos acontece, porque é que às vezes nós chegamos a um estado tão desequilibrado, tão magoado, que depois andamos muito tempo abatidos lá embaixo, lá no fundo, na fossa, não é? E tendemos a ter muita dificuldade em reerguer-nos.
o que é paradoxal, não é? Nós nunca tivemos num momento da humanidade em que, de certa forma, a nível mundial existisse tanta riqueza, tanto bem-estar, tanta tecnologia para nos ajudar nos nossos trabalhos mais difíceis, tanta prosperidade, não é? Portanto, já conseguimos colocar, portanto, homens na Lua, não é? Estamos a começar a conquistar o espaço. Esta tecnologia está aí todos os dias na nossa mão, na forma de um telemóvel, de um celular, se me tiver ouvido no Brasil. E ainda temos tanta dificuldade em entendermos. Ainda temos tanta dificuldade, não é? Em desenvolver uma tecnologia comportamental de entendimento, não é? Que nos facilite a interação connosco mesmos, não é? O nosso relacionamento connosco mesmo, de certa forma, é quase como se tivesse parado no tempo ao longo das dezenas de anos ou das centenas de anos que a humanidade foi prevalecendo aqui na Terra, não é? Portanto, nós temos que realmente investir, desenvolver-nos enquanto indivíduos nesta relação connosco, desenvolvendo uma tecnologia que tem a ver o quê? Esta tecnologia, traduzindo isto para português, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos connosco mesmo. Portanto, só que nós temos aqui uma questão que, na verdade, praticamente não existe em mais ser nenhum na Terra, não é? E muito menos na tecnologia. Nós somos um ser tripartido. Eu vou dar este exemplo. Imaginem um cientista que vai fazer uma determinada experiência com um determinado tipo de químico, sei lá, com o potássio ou com o cloro, não é? Portanto, temos o cientista, temos o químico, não é? E temos a experiência, que depois, no final, vai ser realizada. Nós, seres humanos, somos estas três nuances, somos estas três áreas, não é? Somos o cientista em si próprio, não é? Que está, portanto, a levar a sua vida. Somos o químico, porque também temos químicos a circular na nossa corrente sanguínea, que são efetivamente as emoções, e essas emoções depois se transformam em sentimentos, e já lá vamos perceber o que é um sentimento, e depois somos em si a própria experiência, não é? E articularmos nestas três áreas, não é? O fazer coisas, o sentir coisas, não é? E observarmos o resultado dessas coisas, por vezes não conseguimos equilibrar-nos nesta vida tripartida e acabamos efetivamente por sofrer, ok? Então, é aqui uma explicação, uma reflexão que às vezes nós temos tanta tecnologia, não temos um micro-ondas em casa, temos um forno, temos portanto, aquelas máquinas agora inteligentes de fazer comida, temos eletrodomésticos, temos Wi-Fi, temos tudo e mais alguma coisa, não é? Que supostamente nos facilita a vida, mas nós não temos aquilo que às vezes é um desenvolvimento interno, não é? Que nos facilite a nossa própria forma de estar na vida. E aqui nós precisamos de dar o salto. Aqui nós precisamos de encontrar uma nova forma de estar, uma nova forma de ser. Não é? Nós precisamos de criar aqui aquilo que se chama um espaço. Vocês já vão perceber que espaço é este que nós precisamos de criar em nós próprios, ok? Então, como prometido, eu quero que vocês participem e vamos lá então aqui começar a ler algumas questões ou algumas mensagens que estão aqui nas caixas de mensagens. Não é? A minha dor emocional maior, difícil de passar, é a perda, a morte de alguém que amamos. Consigo viver e ter vontade de ver o sol todos os dias, mas não passa, é complicado. Entramos aqui logo a fundo naquela questão que realmente é a grande questão existencial de todos nós, certo? Que é lidar com a perda daqueles que nos são queridos. Esta na verdade, pode ser das maiores perdas que todos nós temos em comum, não é?
Até há uma letra, portanto, de um grupo de música português que tem uma letra em que a meio da letra diz: a vida é sempre a perder, não é? Principalmente se nós chegarmos a idades avançadas, não é? Nós vamos perdendo coisas, vamos perdendo pessoas. Mas eu tenho refletido muito sobre isto, como é óbvio, também tenho lido muito sobre isto, na área da psicologia, obviamente, o tema central também, muitas vezes, é a morte, não é? É aquilo que realmente traz grande dor emocional associada, portanto, ela é inevitável, portanto, perante a perda, trazendo isto agora para o tema, a dor, o impacto, a emoção, a tristeza, não é? A ausência da pessoa, a saudade, não é? Ela faz-se sentir, portanto, não há como não sentir. E sentir, de certa forma, ver se me conseguem entender, é algo bom, é funcional. Porquê? Porque é que é funcional sentirmos a perda de alguém que nos é querido? Mal que seria se alguém muito significativo, que nós gostámos a vida inteira, não é? Que nós partilhámos experiências, que nós temos memórias, não é? Que andou ao lado de nós de uma vida inteira, que nos transmitiu ensinamentos, que nos educou, eventualmente, mal seria, certo? Que com o desaparecimento dessa pessoa, nós não sentíssemos nada. Isto é que era patológico, certo? Portanto, nós temos que cair na nossa própria realidade, certo? E não há como não sentir uma emoção, de certa forma, dolorosa, em reação à perda de um ente querido, certo? Porquê? Porque nós gostávamos dessa pessoa, não é? E nós, enquanto seres humanos, somos seres sensíveis. Portanto, inevitavelmente, a emoção da perda vai se fazer sentir na forma de dor emocional. Mas dor emocional não é igual a sofrimento, certo? Então, vejam o seguinte: de que forma é que poderemos aliviar então esta dor emocional ao longo do tempo, ou até às vezes de imediato? Temos é que refletir sobre isso, que é, percebam o seguinte: a nossa dor emocional perante a perda, ela é sempre inversamente proporcional ao quão ou ao quanto gostávamos daquela pessoa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto eu mais gostava daquela pessoa que faleceu, mais dor emocional eu vou ter. Quanto menos eu gostava, quanto as pessoas estão um bocadinho mais distantes de nós, um primo afastado, um tio que já não vimos há muito tempo, nunca nos relacionámos, o impacto nunca é tão grande. Portanto, é sempre inversamente proporcional, certo? E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada um de nós tem que procurar um sentido, um significado nessa própria dor. Quer dizer, temos que dar sentido a essa dor, temos que contextualizá-la e dizer, claro, faz sentido, não é? Eu posso falar, por exemplo, os meus pais já faleceram, não é? Portanto, quando os meus pais faleceram, é óbvio que o meu impacto emocional foi muito grande, mas eu dei-lhe um sentido, aquela dor para mim tinha um sentido, porque eu gostava muito deles, não é? Então, de certa forma, nós conseguimos ir buscar algum conforto naquela dor. Isto parece que é estranho, que é paradoxal. Nós vamos buscar um conforto porque associamos a dor a gostar. Então, se eu gosto muito, não tem como eu não sentir dor. De certa forma é quase, quanto mais dor eu sofrer, mais significado tenho, porque essa pessoa era muito significativa para mim. Então faz sentido eu sentir-me desta forma. Então e agora como é que vamos lidar com a ausência? Como é que vamos lidar com esta falta, com o coração partido? Certo? Primeiro temos que aceitar, porque desde o momento em que nós nascemos, certo? Cada um de nós, aquilo que tem mais certo é a morte. Portanto, a morte faz parte da nossa natureza humana. E quando cada um de nós renuncia à natureza humana, vem sofrimento. Certo? Portanto, a forma de superarmos a dor de uma perda é, não é?
É perceber que essa dor tem sentido, que faz sentido. Não podemos não querer sentir. Por isso é que eu aconselho que as pessoas não tomem medicação quando perdem alguém. Porquê? Porque não vão fazer o luto, não vão sentir essa dor. E mais tarde vai ser estranho. Mas como é que é possível eu ter perdido alguém e não ter chorado, ter ficado um pouco alienado, não ter sentido nada, não é? Quando a pessoa depois cai em si, percebe que há ali uma discrepância, não é? Como é que eu posso estar relativamente bem, não é? Quando aconteceu algo de terrível, certo? Ok? Não sei se consegui ajudar aqui na questão. Não me vou prender só aqui a isto. Vou ler aqui. Olha, temos aqui a Miriam que diz: hoje já consegui identificar 2 gatilhos exteriores e dialoguei comigo mesma para perceber que não preciso acrescentar mais dor à que passei. Exatamente, isto foi o tema da última live, certo? Boa, parabéns, é isso mesmo. Quem aplica os ensinamentos tem sempre algum retorno, vai sempre passar por uma determinada experiência, certo? E é a partir dessa experiência que podemos ir percebendo, olha, já me serviu, já me aliviou mais, ou ainda não me aliviou o suficiente, tenho que continuar a trabalhar portanto, nesta área, ou nesta emoção, ou nesta situação. É isso mesmo, muito bem, parabéns. É assim que nós conseguimos superar, pouco a pouco, fazendo coisas que nos fizeram sentido, que ouvimos e fez sentido. Mas se só fez sentido e não colocamos na prática, não vamos usufruir desse conhecimento e dessa sabedoria, tá bom? Ok? Muito boa, Miriam, parabéns. Temos aqui a Carla Sofia que diz: a minha maior dificuldade é lidar com a minha própria mente. Ela encurrala-me e não me deixa ser feliz, o que causa ansiedade e também depressão. Este é um tema, portanto, também muito, muito premente. Efetivamente, para explicar muito rapidamente esta questão, nós temos uma mente, não é? Ou seja, nós temos um cérebro, esse cérebro cria uma mente, e a mente, e acima da mente, temos a nossa sabedoria, que é a nossa consciência. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando a Carla escreveu agora aqui este comentário, esta mensagem, certo? Foi a consciência dela, não é? Não foi a mente dela. Foi a consciência. A consciência é a sabedoria. Quer dizer, a sabedoria e a inconsciência, ela disse: eu às vezes tenho determinados pensamentos que me sabotam, que me prejudicam. Então, quem é que esteve nesse momento a dizer isso? Não foi aquela propriamente, foi a nossa consciência. Não é? Eu tenho consciência que às vezes tenho determinado tipo de raciocínios que não me ajudam. Quem está a ter esse raciocínio? Quem está a ter esse raciocínio, não é? tem o poder de não seguir a mente. A mente é aquilo que às vezes é instantâneo, é uma resposta não refletida, é uma resposta ligada à emoção do momento, não passou pelo filtro da consciência, certo? Que nós às vezes damos-lhe poder, achamos que não conseguimos calar essa tal mente e que não conseguimos não fazer o que a mente nos está a impelir a realizar. Já falei sobre isso, não há nada mais poderoso em nós do que a nossa consciência, certo? Temos é que conseguir travar a resposta emocional do momento e dizer: calma, calma, eu tenho que agir em consciência. De que forma? Falando para mim aquilo que é do meu conhecimento, não é? Que eu tenho que realizar para me ser útil e não me prejudicar. Agora, nós temos que fazer este esforço, claro e evidente, não é? Com clareza, falar de volta para nós, certo? E então, este tema aqui, portanto, da Carla, encaixa perfeitamente num tópico que eu tinha aqui para falar hoje com vocês, que é entre o estímulo, cá está, entre um determinado estímulo, o impulso, não é? Aquilo que nos provoca a dor, que nos cutuca, que nos dá o ímpeto para começarmos a responder, certo? Entre o estímulo
e a resposta, que é o nosso comportamento, ou fazer coisas que nos arrependemos, que não queremos, que não gostamos, que nos prejudica, entre o estímulo e a resposta está um determinado tempo. Está a nossa consciência. E é aqui neste tempo, é aqui no aceder à consciência que está a nossa liberdade. Que está o nosso ser. É neste tempo que nós podemos intervir, que podemos agir. Ok? Quem desenvolveu este conceito do entre o estímulo e a resposta temos um determinado tempo. Este tempo é a nossa liberdade, é o poder de agir, é a nossa consciência, é a nossa sabedoria, é o conhecimento que eu agora estou aqui a passar e dizer, olha, nem sempre reajam de acordo com aquilo que estão a sentir no momento. Principalmente se esse sentimento vos faz fazer coisas que vos prejudica. Por exemplo, não ir a uma reunião de trabalho, não sair à rua, ou explodir e responder de forma agressiva, certo? Se agimos de acordo com a emoção, podemos nos prejudicar. Então é estímulo-reação. Não há nada pelo meio. É como se a nossa mente fosse vazia, a nossa cabeça fosse vazia, não tivéssemos sabedoria, não é? Então, nós temos que começar a conseguir agir mais em sabedoria, certo? Ok? Tá bom? Portanto, e o que é esta sabedoria? É a diferença entre termos uma resposta de vítima ou uma resposta capacitadora, que vá ao encontro da nossa solução. Então, é importante levar isso em consideração, tá bom? Aqui a América diz-nos que sei que diante da dor emocional o sofrimento é opcional, porém ter o controlo diante do sentir, essa dor é muito difícil. Mas é importante saber o seguinte, nós não somos apenas aquilo que sentimos. Nós não somos apenas aquilo que pensamos. Pensamos aqui no sentido de nós não somos apenas a nossa mente. Certo? Nós somos aquele que sente. E nós somos aquele que pensa sobre os seus próprios pensamentos. Quando eu estou a pensar sobre os meus próprios pensamentos, é a minha consciência a pensar sobre o que a minha mente está a tagarelar. Certo? Então eu tenho que decidir quem é que eu quero ser. Quero ser o meu sentimento ou aquele que sente, que está a sentir coisas, não é? E se agir de acordo com essas coisas que está a sentir, vai-se vitimizar, vai-se prejudicar, vai-se lamentar, não é? E nesse momento, se eu sigo apenas, se eu me resumo, se eu me reduzo àquilo que eu sinto, certo? Eu estou a descartar a minha grandeza do meu ser enquanto todo. Porque eu também sou os meus ensinamentos, eu também sou aquilo que é a noção do certo ou errado, do que é bom para mim, do que é que me prejudica, não é? Daquilo que a sociedade me foi transmitindo, portanto, do entendimento que eu tenho de mim próprio. O meu sentimento está-me a dizer que eu não vou ser capaz. Eu estou a sentir que não vou ser capaz. Mas calma, não vou ser capaz porquê? Sei lá, imagina que vão fazer um exame. Eu estudei, sei a matéria, fiz as perguntas a mim próprio e dei-lhes a resposta. Mas porquê é que eu estou a sentir que me vai correr mal? Certo? Por vezes os nossos sentimentos projetam-se para o futuro. Não é? E aí geram-nos a ansiedade, porque a ansiedade é sempre antecipatória, é sempre a nossa imaginação a antecipar coisas catastróficas. Mas eu estudei tanto e sinto que não vou ser capaz. Quer dizer que o meu ser está-se a reduzir àquilo que sente. Mas eu não sou só isso. Eu também sou aquilo que eu estudei. Então eu devo-me lembrar. Falando de volta, cá está, falando de volta. Calma. Então, mas eu estudei, eu sei a matéria. Não faz sentido aquilo que eu estou a sentir. Neste momento não faz sentido aquilo que eu estou a sentir, porque eu sei a matéria. Então eu devo agir de acordo com aquilo que eu sei. E essa é a minha confiança. Ok? Vê se fica bem claro. Nós não somos apenas aquilo que sentimos. Nem sempre somos. Às vezes
Somos uma coisa, outras vezes somos outra, não é? Então, quem sou eu? Eu sou aquele que sente e decide se aquilo que está a sentir é adequado ao momento, à situação, à tarefa que eu vou realizar, ao meu objetivo ou não. Certo? E então, umas vezes agimos mais com o sentimento e com a emoção, outras vezes agimos mais com a nossa consciência, com o nosso conhecimento e com a nossa sabedoria. Faz sentido? Exatamente. A Palmira diz-nos aqui, vou buscar o conforto na saudade e nas boas lembranças. Exatamente. Exatamente. É? Exatamente. E quando vier aquele nó na garganta da saudade, deve-se lembrar, claro, então eu estou com saudades porque eu gostava muito daquelas pessoas que já partiram. Certo? É por aí sempre. É um processo. Temos que estar sempre dentro desse processo. Pois, diz-nos aqui, você está falando sobre o assunto que é mais difícil para mim, que é aceitar a perda de entes queridos. É para todos. É para todos nós. Né? Em bom português, costuma-se dizer, quem não sente não é filho de boa gente. Não é? Todos temos que sentir a perda. Mas nem todos temos que sofrer. Certo? E porquê? Porquê? Porque quando parte um ente querido, de certeza absoluta que ficam cá muitos entes queridos. Seria uma injustiça, certo? Nós não tirarmos conforto daquelas pessoas que continuam cá, que nós também gostamos, que gostam de nós e que nós podemos continuar a partilhar experiências enriquecedoras com elas. Porque senão é que parte um ente querido e é como se todo o resto das outras pessoas também tivessem ido embora estando cá. Então é uma injustiça. Então nós temos que conseguir ir atenuando a nossa dor de quem partiu com o conforto de quem cá está. Certo? E só assim, só diluindo a dor, só diluindo esta dor de quem partiu com os que cá estão e com as coisas boas que nós temos, certo? Só assim é que conseguimos ir navegando e encontrando equilíbrio e sentido e significado de novo na nossa vida. É diluindo a dor pelo conforto das coisas boas que ainda temos. Então aí não sofremos. Ok? O segredo para o não sofrimento, quando se instala a dor emocional, no momento em que ela ainda não se transformou em sofrimento, é a capacidade que cada um de nós tem de ir diluindo essa dor por todas as coisas boas que ainda temos na nossa vida. Ok? Se não conseguirmos diluir, instala-se o sofrimento e é quase como se, de forma figurada, tudo o que nós temos de bom em casa deitamos pela janela. Mas somos nós que estamos a deitar fora. E passado algum tempo, vamos nos queixar. E agora não tenho nada em casa, a minha casa está vazia, a minha casa é uma tristeza, eu não consigo viver na minha casa sem nada. Só que não percebemos que quem deitou as coisas fora fomos nós. Então, passa-se o mesmo. Quando alguém vai, nós não podemos deitar as outras coisas boas fora, certo? Ok? Senão aí sim temos motivos para nos queixarmos. Faz sentido? Eu penso que sim. Não quero alargar muito, vamos falar mais no máximo 10 minutos, está bom? Temos aqui a Lourdes que diz: de repente lembro do meu pai muito debilitado na cama do hospital e vem-me um sentimento de impotência porque ele pedia para sair do hospital e sinto que o ignorei e choro muito ao lembrar disso, choro enquanto durmo. Vejam, por vezes nós lidamos com situações muito críticas, certo? E às vezes aquilo que nos é pedido, uma situação limite de alguém, nem sempre podemos fazer, porque na verdade às vezes nós temos muita dificuldade, por exemplo, quando temos alguém muito idoso em nossa casa, colocá-lo num lar de acolhimento, porque achamos que estamos a abandonar, mas na verdade hoje em dia isso é o melhor que às vezes podemos fazer, porque nós não temos condições na nossa casa, não temos
o profissionalismo, não temos o conhecimento, não temos os instrumentos, não temos, portanto, toda a panóplia de coisas que aquela pessoa, que às vezes com uma condição médica associada, necessita. E às vezes o melhor sítio para estar, não é? É num lar de acolhimento, ou às vezes até mesmo no próprio hospital, porque aí sim ele está a ser cuidado da melhor forma. Então nós também temos que conseguir racionalizar. Às vezes temos que perceber a angústia da outra pessoa, que ela obviamente não queria estar ali, e no desespero diz-me, tirem-me daqui, eu não quero estar aqui, não é? Mas nós sabemos que é legítimo a pessoa dizer aquilo, mas o melhor sítio é aquele naquele momento. Então às vezes temos que fazer este encontro de dores, não é? E racionalizar e procurar dar sentido às decisões, não é? Às vezes as decisões são difíceis, mas temos que aceitar, temos que decidir de alguma forma, certo? Tá bom? Temos aqui a Regina que diz: perder um filho com 38 anos, fiquei cheia de problemas físicos, a cuca no fundo do poço, só Deus me deu conforto, remédios e psicanálise. Então, estamos a falar daquelas perdas que praticamente não há nada a dizer, que no momento traga conforto. E é isso que às vezes é importante perceber. Há um espaço para a dor. E naquele momento, às vezes durante largas semanas ou largos meses, a dor vai estar lá presente. Não tem como não estar. E então querer tirar essa dor, ou alguém vindo de fora, ou mesmo às vezes na área da psicologia, ou um profissional, querer tirar essa dor não é a solução. A solução é aprender a lidar com ela. E procurar conforto e reconforto em outras áreas da nossa vida, ou com outras pessoas, ou com outras situações, ou com outras atividades, e pouco a pouco, não é? As coisas vão se encaixando e vamos retomando a ter outros pequenos significados na nossa vida. Nunca irão substituir, não, mas vão compensar. A ideia aqui é compensar e não substituir, certo? Aliás, isso nem é uma ideia muito bem aceita pela maioria das pessoas, porque as pessoas não se substituem, não é? Nós podemos ir buscar um conforto a algum lado, tá bom? Ok? Temos aqui o Eddie Ladeira que questiona, que diz: podes falar um pouco sobre o poder da ressignificação? Portanto, a ressignificação, como a própria palavra indica, no fundo é dar um novo significado, portanto, ou uma nova interpretação, ou ao acontecimento, à experiência, ao momento, não é? Ou ao impacto que isso teve em nós, não é? E ao significado que deu em nós, ou que teve em nós. Então, às vezes é preciso fazer este processo retroativo, viajar um bocadinho no tempo e ir lá atrás, quando nós já estamos mais capacitados, e falar para nós mesmos, às vezes, e dizermos: claro que sim, naquele momento o abalo foi tão grande, tu ficaste revoltado ou revoltada, ficaste com um sentimento de injustiça porque as situações ou as condições em que as coisas aconteceram foram realmente muito terríveis e aquilo criou-te um impacto e um remorso muito grande, uma angústia muito grande. É mais do que justificado. Sim, mas hoje esse momento não existe mais, só existe na tua memória, não é? Então agora tens de tomar uma decisão, não é? Vais viver assombrado pelo passado, que na verdade tens legitimidade para te sentir dessa forma, certo? Porque é uma decisão. Ou colocar isso como uma experiência que fez parte da tua vida, certo? E propor-te a viver a vida com todas as experiências que ainda podem surgir. Não temos que descartar aquela, temos que enquadrá-la, temos que fazer as pazes, temos que aceitar, ok? Portanto, a ressignificação dos acontecimentos passa muito também por este passo que é, de certa forma, aceitar, não resistir. Não, mas aquilo não podia ter acontecido
porque é que aconteceu a mim, é uma injustiça, não é justo, eu não aguento mais esta situação, eu não tolero, eu não consigo viver assim. Portanto, nós estamos a resistir, de certa forma, queremos ficar naquele momento, certo? E quando ficamos presos no passado, normalmente sofremos. Portanto, a ideia aqui é aceitar a situação e depois não nos resumirmos à situação, nem àquele sentimento. Nós somos maiores do que isso, certo? No momento em que eu dou sempre este exemplo, agora para terminarmos. Eu dou muitas vezes este exemplo, que é um exemplo exatamente que colocaram aqui hoje da morte de um ente querido. E peço alguma tolerância e desculpa antecipada se tocar aqui, portanto, nos sentimentos de alguém. Imaginem que estamos, isto é um cenário um bocadinho doloroso. Imaginem que estamos portanto, no velório de um ente querido, que nos é muito querido. Estamos com um sentimento de perda, um sentimento de tristeza profunda, abatidos, por vezes até às vezes muito descontrolados, certo? Mas pronto, para não vos colocar a vocês em xeque, imaginem que sou eu que estou a passar nessa situação. E que eu tenho, por exemplo, um sobrinho de 3 ou 4 anos, ou um filho de 3 ou 4 anos, e de repente entra pela sala a correr, todo contente, e chama-me, e naquele momento, naquele impulso, naquele estímulo-reação, eu agarro e quando eu agarro sorrio. E tenho um breve rasgo de felicidade. O que é que aconteceu aqui? Então, mas se eu estou tão triste, tão abatido, tão desfeito, como é que de repente eu posso ter um rasgo de felicidade? Porque no momento em que eu estou com dor emocional, ou até mesmo às vezes a sofrer, nenhum de nós perdeu a capacidade de se sentir bem. Ela continua lá. E às vezes, no momento destes, de inocência, de alguém que é inocente e que nos é muito querido também, nós continuamos a conseguir sentir amor e felicidade e alegria por aquela pessoa, por aquele ser, por aquela criança. Portanto, isso nunca nos abandonou no momento da dor. E reflitam sobre isto. Isto é extremamente importante para conseguirmos superar momentos difíceis com a morte de alguém. Ok? É que o bom sentimento, o sentimento depois por alguém, neste caso uma criança, ele continua lá e vocês devem se dar a liberdade de o poder sentir, que é isto que mais afeta as pessoas. Que é quando alguém parte, nós achamos e acreditamos que durante aquele período nós só nos podemos sentir mal. De maneira nenhuma. Porquê? Porque também há razões para nos sentirmos bem. E é agora a capacidade de lidarmos com isto que nos pode aliviar, que pode fazer com que nós não soframos com a perda. Neste caso, lá está o título desta live, não é? Portanto, a dor emocional é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque podemos diluí-lo, não é? Pela capacidade que nós temos de nos sentir bem à mesma e ter motivos para nos sentir bem. Não é? E as pessoas às vezes nesta situação até ficam constrangidas com elas próprias e ficam-se a sentir mal. Se for o seu caso, não se sinta mal, porque não há mal nenhum nisto. É o mais profundo dos sentimentos, que é o amor por alguém, mesmo quando estamos numa situação de perda. Tá bom? Temos aqui algumas questões. Tenho aqui o Paulo que diz: sinto uma dor enorme devido à alienação parental, vivo em luto pela minha filha viva, a morte e doenças fazem parte da vida, agora a alienação parental é fruto da maldade humana. Sim, quem vive esta situação é realmente um tormento, não só um tormento por ver destituído o seu direito a exercer a função de pai, não é? Como depois pode ser um tormento às vezes em tribunal e em processos que nunca mais acabam, em retaliações, em tramas psicológicas e tudo mais. Pois esta situação aqui realmente, por muito
que nós queiramos, não há uma solução imediata à vista. A única solução, não é a solução, é o único alívio. E já passei por situações de pessoas que viveram isso e que tentei ajudá-las, não é? A única situação possível é a pessoa conseguir projetar sempre que um dia as coisas vão melhorar e eu vou conseguir estar com os meus filhos. Só que esse dia pode se transformar em meses e pode se transformar às vezes em anos, certo? E esta solução é uma solução muito, muito complexa, mas o que realmente pode ajudar é a pessoa sentir que, dentro das circunstâncias e das limitações, está a fazer o possível que lhe é possível fazer, não é? Esperando que um dia alguém coloque a mão na razão e as coisas possam melhorar. E ainda assim, não deixa de ser um desespero. Portanto, é realmente uma situação, Paulo, coragem e força e persistência, paciência e equilíbrio, porque às vezes a nossa mente foge para situações limite e aí tudo pode ser perdido. Portanto, mantenha a voz da razão bem aí no seu ouvido, tá bom? Ok? Espero que possa ter ajudado, reflitam em algumas coisas, aqueles que eu ajudei diretamente. Fico contente por ter podido participar em alguns esclarecimentos. Já sabem, se não querem perder nenhuma das minhas lives, têm aqui ao longo das mensagens, fui deixando, portanto, o link para se inscreverem e serem notificados. Eu virei sempre com temas novos e abordarei sempre estas questões que a todos nos diz muito, tá bom? Força, felicidade é o que eu desejo e já sabem, tentem atenuar a dor para que o sofrimento não se instale, ok? Tudo de bom e até segunda-feira. Tchau, tchau!